Quando nós falamos de performance, de alta performance, sabemos que a grande questão, na verdade, são os resultados obtidos daquilo que nós vamos fazer. Eu tenho observado na minha caminhada que algumas pessoas esperam grandes mudanças, coisas revolucionárias, para mudar seu casamento, para mudar sua família, para mudar a sua história com Deus. Mas eu tenho observado, eu tenho visto que pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Às vezes o que a nossa família precisa, o que o nosso casamento precisa, não é de um show pirotécnico, não é de algo extraordinário, mas simplesmente uma mudança num ângulo de visibilidade. Às vezes uma pequena mudança traz consigo uma grande transformação. Olhar para resultados que gostaríamos de obter e não obtemos é um grande desafio. Eu queria motivar você hoje a prestar atenção em pequenas mudanças, sabe? Alta performance. Vamos aí à Fórmula 1, a calibragem de um pneu, uma pequena mudança num aerofólio, alguma coisa aparentemente tão pequena que vai levar para aquela equipe, para aquela família, milésimos de segundo. Pode ser, né, a diferença entre o fracasso e o sucesso. Talvez por achar que um novo hábito, um novo comportamento, uma respiração um pouco mais funda, alguns segundos que podem transformar reações em respostas. Porque é importante nós entendermos isso. O que é reagir? É estabelecer a aceitação de um impulso. O que é responder? É receber o impacto do impulso, filtrá-lo e devolver uma resposta. Todas as vezes que eu respondo, resposta, na verdade, ela sai filtrada. Reação, ela sai sem filtro. Resposta, ela tem tom, ela tem postura, ela tem entonação. Reação, ela sai no volume inadequado, no tom inadequado, na expressão facial inadequada. Quem nunca, depois de uma resposta, disse para o outro assim: o que é que tu está falando? E o outro diz: não falei nada. E por que você reagiu desse jeito? Porque quando o outro diz, ele pode ter dito baixo, mas a expressão facial era de ironia. Sim ou não? Isso. É assim que funciona. Então, se fizermos pequenas mudanças, nós podemos obter grandes resultados. Então, se você está esperando se tornar o príncipe encantado da noite para o dia, vai dar ruim. Entendeu? Primeiro arruma um cavalo, depois uma capa, depois fica bonito, depois fica educado. Certo? Para talvez depois virar o príncipe. Ou seja, pequenas mudanças. Se você aparece do dia para a noite como príncipe, tu mata a Fiona do coração. Ela não está apta para te receber. Se a senhora aparece como princesa, mata o encantado do coração. Entenda bem, pequenas mudanças, grandes resultados. Eu quero falar com vocês hoje sobre alguns pontos que eu considero importantes, de coisas que, se conseguirmos implantar na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, pode levar nosso casamento e nossa família para outra esfera. Quantos homens, chefes de família, temos aqui? Levante a mão, só os homens que têm certeza. Isso, louvado seja o Eterno. Quantos casados temos aqui agora, casados e casadas, homens e mulheres? Quem é casado aí, levante a mão. Isso, glória a Deus. A turma que não casou ainda, está na pista? Isso, levanta a mão aí, louvado seja Deus. Eu vou dar algumas informações a vocês, e muito mais do que informações. Meu propósito é que há uma motivação, que você consiga colocar em prática aquilo que você já sabe.
Se eu dissesse para esses dois rapazinhos que estão aqui agora, a Bíblia diz que vocês devem honrar seu pai e sua mãe. Vocês sabem disso? Sim ou não? Sabia não? Pois é, mal informado. Atrapalhou a minha dinâmica, que eu imaginei que vocês soubessem. Presta atenção. Olha só. É brincadeira, viu? Atrapalhou nada não. Eu estou brincando com vocês. Deixa eu explicar a vocês. Nós já sabemos muitas coisas. O difícil está em colocar em prática. Maridos, pensa se eu viesse aqui agora e dissesse assim: maridos, amai as vossas esposas. Está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Tu amaria? Se tu disser para mim que vai amar depois que eu te der por escrito, eu dou no final. Se tu falar que não sabe que tem que amar essa mulher que está aí do seu lado, que você casou com ela, ah, pastor, mas ela é ruim, mas é sua. Eu queria que você entendesse. Preste atenção. As pessoas hoje, em grande parte, sabem tudo, sim ou não? O difícil é colocar em... É a grande verdade. Precisamos de uma motivação que nos faça não apenas sermos ouvintes nem conhecedores, mas tornarmos praticantes. É assim que funciona. Então eu quero te dar pequenas dicas. E eu quero usar Amós 3:3 para abrir essa mensagem. Porque é um texto muito conhecido que diz assim, na verdade é uma pergunta. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Preste atenção. Andarão juntos. Eu quero fazer uma diferença de estar perto e estar junto. Tem gente que está perto, mas não está junto. Tem gente que mora na mesma casa, mas não está junto. Eles estão perto, dormem em quartos bem pertinhos, falando de pais e filhos. Dormem no mesmo quarto, falando de marido e mulher. São pessoas que estão muito próximas uma das outras, mas não estão juntas. Seus propósitos, seus sonhos, não há acordo entre eles. O que a Bíblia está dizendo é que para estar junto, há uma necessidade de termos ou de estabelecermos acordo. O que são acordos? Na verdade, acordo é aquilo que se faz para se estabelecer o que será feito, que normalmente tem para o propósito levar o bem-estar para duas ou mais partes. Muitas vezes eu já fiz brincadeiras com histórias com minha esposa. Brincadeiras que, seja franco, só para eu fazer uma pesquisa de campo aqui. Quantas mulheres aqui já ouviram eu dizer coisas sobre a minha esposa, conflitos conjugais, que se seu marido falasse o que eu falei da minha mulher, de você, você não gostaria? Levante a mão. Isso aí. E você sabe por que eu falei da minha mulher? O que eu falei? Porque eu fiz um acordo. Antes de falar, eu perguntei a ela, que eu não sou louco. Falei, olha, eu vou pregar, montei uma pregação nova, e nessa pregação eu contei que você estava entrando na menopausa e você estava com calor desgramado. E a coberta sumia. Posso contar? Pode. Eu vim autorizado. O que é isso? Isso é acordo. Certo? Então quero que você entenda. Se uma família tentar viver sem acordo, sem aquilo que busca trazer o bem-estar para todos, para pais, para filhos, para cônjuges, inevitavelmente nós corremos o risco de vivermos perto, mas nunca estaremos juntos. Tem um ditado popular que diz que aquilo que é acordado antes, que aquilo que é combinado nunca é caro, porque foi combinado antes. Quem aqui já não pediu alguém para prestar um tipo de serviço e disse assim, não, rapaz, no final eu falo quanto custa. E no final o cara falou, você não gostou do preço. Falou, esse miserável cobrou caro demais. E agora? Você tem que pagar o que ele cobrou, porque você não acordou antes. É assim que funciona.
Então deixa eu te dar algumas informações que podem te ajudar no casamento, na vida conjugal, na vida familiar. Todo ser humano vai viver 2 momentos muito importantes em sua história. Um ambiente onde ele vai optar por ser feliz ou ter razão. Isso é importante. Porque todo ser humano emocionalmente saudável quer ser feliz, amém? Mas a razão também é muito importante. Qual é o grande problema de muitas famílias? É não entender que o ser humano, seja ele quem for, seja seu filho, independente da idade, é gente. Às vezes o menino é pequenininho, mas tem dia que ele quer ter razão. E se ele quer ter razão, ele quer ter razão. Tem dia que nós não ligamos para a razão. Tem dia que o outro até te faz de bobo e você fica quieta. Fala nada não, fala nada não. Por quê? Porque hoje eu estou a fim de ser feliz. E o dia que eu quero ser feliz, eu não quero briga, então eu me faço de tonto. Você se faz de tonto, a gente não vê que o filho está dando uma volta em nós. A gente vê, mas nós não quer brigar. Entendeu? O marido fez uma besteira, mas você diz, hoje passa. Porque hoje eu quero ser feliz. O problema é que ninguém quer ser feliz todos, porque quem quiser ser feliz todos os dias vai se anular, vai deixar de existir. É só a vontade do outro que vai prevalecer. Então tem dia que você não quer ser feliz, tu quer ter razão. E o dia que tu quer ter razão, aí, querido, é que a porca torce o rabo. Porque aí ele faz algo que é muito menor do que ele fez semana passada. E tu vai partir para cima dele igual um bicho. E ele diz, quem é essa mulher? É a que quer razão. E por que não brigou aquele dia? Porque queria ser feliz. Então tem dia que nós queremos ser feliz, feliz com os filhos, feliz com a mulher, feliz com os pais. Aquele dia nós estamos tranquilão. Entendeu? Parece que tu tomou um Rivotril. Tá tudo zen, tá beleza, tá beleza, tá beleza. Vamos assistir o que na TV? O que você quiser. O controle é seu. Aí você pensa, quem é que está aí? Sai agora, em nome de Jesus. Que você não é assim. Todo mundo tem o seu dia de ser feliz, sim ou não? Mas também todo mundo tem o dia E o dia que quer ter razão, é razão, irmão. Não brinca com o dia da razão da sua mulher não, que o bicho vai pegar. O dia da razão do seu marido, o dia da razão do seu pai. Tem dia que você responde, ele respira fundo e diz, ah, Jesus. Às vezes eu me pergunto por que não comi isso no ninho. Mas tem dia que algo tão insignificante em relação ao outro, seu pai pega um chinelo, bota você de castigo e toma seu celular e proíbe você de sair e tira você do testamento, excomunga você, não quer nem que você entre no céu. É ou não é verdade? Qual é o grande problema desse negócio? Primeiro, tem gente que quer ter razão todos os... E esse fica chato que ninguém aguenta. Quem quer ter razão o tempo inteiro termina sozinho. Porque todo mundo vai embora. É gente que pensa que é o sol. Tudo gira em torno de si. Se você anda vendo o mundo girar em torno de tu, vai no médico, isso é labirintite. É assim que funciona. Agora, ter razão é importante, sim ou não? Porque quem não tem razão não tem identidade. Tem dia que você não quer ir e você não vai. Ele que quiser que vá sozinho na casa da mãe dele. Não quero ir no Butantã e pronto. Entendeu? Não estou a fim de ir. Agora tem dia que você tem que ir, sim ou não? Claro que tem. Se você não for, nunca casou com o homem errado. Razão e ser feliz. Qual é o grande questão? O dia que o marido quer ser feliz e a mulher quer ser feliz, o filho quer ser feliz, o pai quer ser feliz, o céu chegou naquela casa. O problema é que tem dia que todo mundo quer razão. Aí, irmão, o Satanás nem vai lá. O dia que todo mundo quer ter razão é o dia mais perigoso da nossa casa. Porque aí o filho quer ter razão, a mulher quer ter razão, você quer ter razão, Deus quer ter razão, o diabo quer ter razão, o cachorro quer ter razão, o gato quer ter razão. Aí lascou tudo. Você está rindo de coisa que te faz chorar. O que eu preciso aprender nesse ambiente? Se eu tenho o dia
que eu quero ter razão, a minha mulher também tem direito a ter o dela. O meu filho também tem direito a ter o dele. O meu pai também tem direito a ter o dele. E os maduros aprendem a fazer a leitura do dia da felicidade e o dia da razão. Porque você amadurece. Se eu pegar meu telefone agora e ligar para minha mulher, só o jeito que ela atende, eu já sei se naquele dia ela quer ter razão ou ser feliz. Às vezes eu ligo para ela e ela atende num tom e eu falo: oi, querida, nossa, estou morrendo de saudade de você, meu amor. Tá, vou chegar em casa agora mesmo, eu te amo. Tem dia que eu ligo, ela atende num tom e eu digo: olha, vou chegar agora mesmo, Deus te abençoe. Tem dia que é outro tom, eu digo: estou chegando. Tem dia que eu ligo, ela atende, eu digo: é engano. Sim. É importante você entender e fazer a leitura. Pessoas que se conhecem e convivem há muito tempo e são sensíveis, você não precisa perguntar se aconteceu algo de errado. Você olha para a mulher, você já sabe. Aconteceu alguma coisa. Cara, hoje o negócio vai ficar difícil. É uma mudança pequenininha. Saia daqui hoje para fazer a leitura. Se é dia da... Me ajude aí. É dia da? Ou dia de ser? Se é dia da? Ou se é dia de ser? Isso aí é uma mudança pequenininha que evita conflitos destruidores. Aprenda a olhar para seu pai e saber: hoje ele quer ter razão. Então o que é que eu faço hoje? Nada. Senão ele me arrebenta. Ainda que os pais de hoje não possam bater. É crime bater nos filhos. Ninguém criou lei para defender nós quando nós era pequeno. Desceram por rede de nós. E agora na hora de bater, da gente se vingar, criaram lei. Então é importante nós entendermos. E aqui é uma receita extraordinária para casal. Descubra o dia da razão do seu marido. E ó, quer alguma coisa, meu amor? Nada, querido. Nossa, deixa para outro dia. Que dia é esse? O dia de... Me ajuda aí, mulher, que eu sei que você tem que sair daqui, ó. Uma mulher extraordinária. Que dia você vai pedir a ele o dia que ele quer ser fé e o dia que ele quer ter razão? Meu amor, o que você pensa de mim? Extraordinário você. Sensacional. O dia que ele quer ser feliz: seu burro. Você é burro, você me tratou mal, você me deu um coice. Porque no dia que ele quer ter razão, você fala: você me deu um coice. Ele diz: eu queria ter dado dois. É porque eu errei. Você consegue entender? São mudanças pequenininhas, sim ou não? Mas que podem fazer grandes diferenças. Segunda coisa. Todas as brigas deixam resíduos. Todas as confusões. Todas, quer com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, sempre fica alguma coisa, resíduos, sujeira, lixo, ok? E aí vem uma perguntinha básica: o que eu vou fazer com esse resíduo? Grande parte dos conflitos conjugais são estabelecidos por resto de coisas do passado, que não foram digeridas, que não se deterioraram. Eu posso chamar grande parte de vocês e, dependendo da pergunta que eu fizer, você vai me mostrar sujeira de uma semana, de um mês, de um ano, de 10 anos. E aí pergunto eu: por que é que essa sujeira não se deteriorou? O que esse resíduo ainda está fazendo no seu coração? Quem nunca se deparou com um problema em sua família? E quando você vai ouvir, a mulher pega lixos de anos de diferença. Isso ele me fez quando nós casamos. Isso aqui nós tínhamos 5 anos de casado. E semana passada ele me fez isso. E ontem ele me fez isso. Você vê, a dona é dona do aterro sanitário. Resíduos. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro aprenda uma coisa, que você que é casado: para de achar que cama é lugar de resolver problema.
de acabar com o resíduo. Tem gente que briga, aí depois da briga eles vão para lá, para a cama, aí um negócio extraordinário. Aí o que eles pensam? Tudo resolve? Cama não é lugar de resolver problema, cama é lugar de celebrar problema que foi resolvido. Quem pensa que resolve problema na cama, é só uma questão de tempo até enfrentar um divórcio. Resíduo funciona da seguinte forma: ele pode ser orgânico ou não orgânico. Exemplo, vou usar um exemplo aqui, inadequado, mas para facilidade de interagir com vocês, ok? Você resolveu comprar um cachorro quente e uma Coca-Cola de 600 ml. Estava com pressa, comprou e está comendo, indo para casa. Você então não consegue comer o sanduíche inteiro. E vai com o sanduíche e joga fora. Aquele sanduíche estava envolto num saquinho plástico. E você jogou fora. E foi embora, tomando sua Coca-Cola. Provavelmente 2, 3, 4 dias depois, o cachorro quente já desapareceu, já se deteriorou, orgânico. Mas eu pergunto a você, e a sacolinha que ele estava envolvido? Ela também se deteriorou? Não, porque ela não é orgânica. Tem resíduos que nós vamos deixar nos nossos filhos, que eles são passageiros. Tem coisas que nós vamos falar com eles. Tem maneiras que nós podemos corrigi-los, até mesmo com uma vara, com uma disciplina. E que esse tipo de correção moderada, equilibrada, vinda como resposta e não como reação, vai machucar seu filho. Ele vai ficar dolorido da chinelada que levou, da palavra que ouviu. Mas esse é um resíduo orgânico. Uma semana depois, já não tem mais. 15 dias depois, a mulher não lembra mais do que você disse, do que você fez. Mas nem tudo é orgânico. Você vai conversar com filhos machucados por coisas que ouviram há 30 anos de seus pais. Abusos, lixos não orgânicos, que vão poluir a mente e o coração das pessoas, culminando lá na frente com divórcios, com traumas, com repetições comportamentais. Entenda isso. Eu gosto muito, eu tenho uma camiseta, aliás, eu gosto tanto dela que eu comprei 2 iguais. Ela tem um cachorro com óculos escuro. Eu não lembro a marca dela. Mas o que é essa camiseta? É uma camiseta ecológica. Ela é feita de garrafa PET. A garrafa é reaproveitada e ela vira um fio sintético que faz o tecido da camiseta. Na verdade, cada camiseta daquela leva, eu não sei te precisar o número, mas um número muito grande de garrafa PET para fazer uma camiseta. O que é aquele trabalho? Aquilo é um trabalho de reciclagem, de trabalhar aquilo que não é orgânico. Entenda bem, tem coisas que vão te fazer que é só você ficar quietinho, que já vai passar. Tem coisa que você vai dizer para seu marido que não precisa nem pedir desculpa, ou às vezes uma desculpinha já é o suficiente para já ela esquecer. Mas tem coisas que ou você recicla ou ela nunca esquece. Pastor, o que é a reciclagem? A reciclagem é um processo que tem por propósito tornar, como é que eu posso dizer aqui a você? É um processo, eu pego aquilo que era ruim, estabeleço um processo de reciclagem que vai beneficiar outras pessoas. Eu vou contar a minha história de traição. E traição não é orgânica, ela é não orgânica. Mas eu restaurei meu casamento, eu recuperei a minha estrutura, e eu vou pegar a minha história de não orgânico e vou reciclar, e vou contá-la num testemunho
que vai abençoar outras pessoas. Muitas famílias não sabem diferenciar o orgânico do não orgânico e vão deixando coisas não orgânicas no cantinho. Vão criando mulheres pessimistas, mulheres amarguradas, mulheres vingativas, filhos dependentes químicos, filhos envoltos em relacionamentos sexuais confusos, filhos rebeldes, psicopatas, adúlteros. Quando você vai identificar um adultério e ver a história, ele poderia ter sido resolvido. Ou ele poderia ter sido evitado, se houvesse ou tivesse acontecido uma reciclagem lá atrás. Lidar com os resíduos, eu não posso me deter muito num ponto só, mas é muito importante entender o que é orgânico, o que é não orgânico. É simples, pequenas mudançazinhas, ok? E o que pode ser orgânico para um, pode ser não orgânico para o outro. É assim que funciona. Terceiro ponto. Aprenda a definir o problema. Deixa eu te falar. Sua mãe, rapaz, sua mãe está se metendo no seu casamento, criando encrenca com a sua esposa. Sua mulher frita um frango, sua mãe diz que o frango de sua mulher é ruim. Sua mulher passa uma roupa, sua mãe fala que sua mulher não sabe passar roupa. Sua mulher fica brava e vem falar com você: sua mãe é uma bruxa. Temos um problema, sim ou não? Sim ou não? Ele é um problema dele? Ele é um problema da mulher dele? Ou esse problema é um problema da sogra? É um problema de quem? Da sogra. Porque tem problema lá em casa que sou eu o causador. Tem problema que não sou eu, é ela. E tem problema que não sou eu nem ela, são eles. Meu filho mais velho, o meu mais novo. Às vezes minha nora vai corrigir meu neto, minha mulher não gostou. Aí minha mulher vem para mim e diz: você viu como é que ela brigou com aquele menino? Aí eu olho para minha mulher e eu penso: esse problema é meu? Não. Esse problema é da minha mulher? Não. De quem é um problema? É de terceiro. E quem minha mulher é? Só um mensageiro. Porque tem gente que trata o mensageiro como se ele fosse o problema. Às vezes a tua mulher vem te trazer uma notícia e você já fica olhando. Essa praga dessa peste. Vou matar ela. Que mamãe eu não mato, mas eu mato. Pronto. Você precisa definir quem é o problema. Tem casal brigando entre si e na verdade o problema não é conjugal, é os meninos. Um tirou nota baixa, o outro não quer fazer nada, só quer ficar jogando videogame, quer ficar trancado dentro do quarto, e não sei o quê, e isso, e aquilo, o menino está branquinho. Põe um pavio e acende. É importante nós entendermos que tem problemas, ou definir o problema. Ele está em mim? Não, ou está? Ele está nela, onde é que o problema? Tem gente que sequer sabe quem é o problema. O casal quer se separar e o problema não tem a ver com eles, é com terceiros. Mas eles sequer são capazes de identificar onde o problema está instalado. Aprenda. Aprenda a entender isso. São mudanças pequenininhas que podem causar grandes resultados no final na sua família. São só leituras que vamos fazer. Esses dias alguém falou para mim assim: pastor, o senhor está ficando muito sem graça. Eu gostava mais do senhor quando o senhor falava das suas brigas com sua mulher. De quando a cachorra rasgou a camisa dela. De como, poxa, por que o senhor não conta mais? Pois é, de tanto falar para os outros como deveria viver com mulher, eu aprendi.
Parei de brigar. Eu quase não brigo mais com minha mulher. Você acredita nisso? Tem hora que eu tenho até saudade para ter umas histórias para contar para vocês. Mas de tanto pregar para os outros, eu amadureci. E na maturidade, sabe o que aconteceu? Os problemas acabou. Estou quase trocando de mulher. Para arrumar uns problemas novos. Maturidade. Ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Pastor, o que é que aconteceu? Pastor, fala para a gente o que aconteceu que o senhor não está brigando mais. Amadureci, alta performance, onde os detalhes fazem a diferença. Aprendi a fazer a leitura. Aprendi a responder ao invés de reagir. E pronto. Se não briga mais, temos desacordos, desavenças. Mas nada que passe disso. Sabe? A gente não xinga a mãe, xinga assim uma prima de segundo grau. Não taca uma panela, taca uma almofada. Entendeu? Não manda para o inferno, manda para o purgatório. Porque, presta atenção, casamento perfeito não é aquele que não tem problema. Casamento perfeito é aquele que o intervalo das brigas são longos e a intensidade são fracas. É assim. E como eu faço isso? Descobrindo o dia de ser feliz e o dia de ter razão. Descobrindo como eu vou lidar com os resíduos, se eles são orgânicos ou não orgânicos. Ou aprendendo a definir onde está o problema. Se minha mulher trouxe um problema e ela é apenas a mensageira do problema, eu não trato ela como problema. Eu vou onde o problema está. Está no meu filho, no meu neto, na igreja, no vizinho. É assim que funciona. Porque se eu tratá-la, se eu trato quem traz o problema como um problema, eu tenho dois. É assim que funciona. Se nós aprendemos a lidar com os detalhes, quinto, como vencer a miopia? Como vencer o problema que está em nós? Esse é um grande desafio de muita gente. Porque problema é igual caroço de feijão no dente. Você só vê se tiver no dente dos outros. Se tiver no teu, tu fica rindo. Caraca, que maneiro. E aquele troção. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande. Você tem que vencer. Você sabe o maior barato de trabalhar com família? É que as pessoas, a grande maioria diz assim para mim: pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Eu casei com a pessoa errada. Sabe, pastor? Ele não era o homem para mim. Difícil eu ver alguém falar assim: pastor, posso falar sério para o senhor? Eu sou a pessoa errada. Eu sou ruim mesmo, ruim. Eu sou prima do Satanás. Sempre ruim quem é? O outro. E eu aprendi uma coisa tratando de família. Se você ouvir só a versão da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. Tem que escutar a versão do lobo. Às vezes a Chapeuzinho chega lá no meu gabinete. E pode ser homem, Chapeuzinho, eu também chamo. O primeiro que vai. Pastor, terrível, pastor. Vou contar para o senhor o meu drama. Aliás, tem gente que tem um estilo de vida muito louco. Aliás, tem diversos. Tem, por exemplo, a turma do terror. Vive uma vida tenebrosa. Eles me contam. Eu durmo de luz acesa. Eu fico com medo daquela vida. Já tem vida que é drama. Pastor, nossa. Aí eu choro. Vou dormir chorando. Oh, meu Deus, que vida que é. Já tem outros que vivem uma vida assim, que parece ficção científica. No mundo da lua. O cara quer enriquecer, mas não trabalha, não estuda, não é fiel. Eu saio daquele gabinete, gravidade zero. Uma odisseia no espaço. Sim. Já tem gente que me conta a história de vida, é uma comédia. Eu morro de rir. Você pastor, que não sei o que, aconteceu isso, aquilo outro, caraca. Já tem outros que é uma aventura, um aventureiro, parece um Indiana Jones. Pastor, essa semana quase morri 3 vezes, fugi de um arrastão, o Covid tentou me pegar, pegou o outro ali, e não sei o que, quase larguei da mulher. E aí eu fico, esse é que eu gosto, é o aventureiro.
Isso aqui é maneiro. Você está rindo, mas é sério. Agora, qual é o grande desafio de viver uma vida aventureira? Aqui, os que não são aventureiros, quem querem sempre achar um culpado? O culpado é ele, o culpado é ela. Vença a miopia e consiga enxergar que o seu casamento é ruim, porque você é ruim. Ninguém falou amém. Porque na verdade, ruim sou eu que estou falando isso com você. Tem coisa no seu casamento, minha senhora, que não muda, porque a senhora é carne de pescoço. Entendeu? A senhora é pior que goteira. Entendeu? Tem coisa que na sua casa é ruim, filho, porque você é um parasita. Sabe o que é parasita? É aquele que gruda nos outros para viver dos outros. Uns filhos enclausulados, pede para jogar o lixo fora. Parece que o lixo é atômico. Mãe, estou com fome, vai lá e arruma. Acabou a fome, acabou. Se mandar, vai lá e arruma a sua comida. Dá choque o garfo. Você está rindo, mas é sério. Então descubra quando o problema está na senhora. A senhora é uma sogra chata, sabe? Chatonilda. A senhora é chata. A senhora quer concorrer com a nona. Entendeu? Porque esse menininho da senhora, de 30 anos, é seu bebê. Então, e ele fica agarradinho com cordão umbilical na véia. Você está entendendo? Enxerga o problema em você. Você que é uma nora manipuladora, que não quer que o seu marido envie recursos, seja emocionais, espirituais ou materiais, para a mãe dele. E saiba de uma coisa: homem que não cuida da mãe depois de velha, também não cuida da esposa. Quando seu cônjuge quiser cuidar de seus pais, agradeça a Deus, porque quem cuida de pais, cuida de cônjuge. Quem é você? Um cunhado que parece esmeril. Chega na casa dos outros para comer tudo. Encostou, come. Cadê o bolo que estava aqui? Fez 3 tabuleiros, sumiu. Quem é que tem? A traça, a família da traça. É que apareceu aqui. Poxa. Então enxergue. É uma pequena mudança. Isso aqui está parecendo até pequenas empresas, grandes negócios. Pequenas mudanças que vão levar sua família e seu casamento para outro estágio. Posso ouvir um amém? Sexto, descubra, grave essa sigla. MPV. Repita comigo, MPV. Mínimo possível viável. Descubra isso. Mínimo possível viável. O que é isso, pastor? É aquilo que eu posso fazer pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo lazer, pela gastronomia, seja qual for a área, mínimo possível, viável. Tem gente que está esperando fazer algo para o seu casamento quando ganhar na loteria, quando arrumar um emprego extraordinário. Quando? Aprenda a descobrir o mínimo possível, viável. E aquilo que você conseguir fazer de forma pequenina, mas recorrente, a somatória dessas coisas pequenas farão grandes mudanças. Mínimo possível viável. Gostaria de levar minha mulher para onde? Veneza. Andar numa gôndola. Tu tem dinheiro, irmão? Para andar de gôndola? Hã? Não. Então o que você faz? Mínimo possível viável. O que vai dar para fazer esse mês? Pegar um busão aqui, ir até a praia, dar um rolê com ela, sentar, um sorvetinho, chupa aqui, querido. Isso, agora um só para dividir para 2. Mínimo possível, viável. Agora vamos tomar uma Coca-Cola. E o sanduíche? Trouxe na bolsa. O que é isso? Isso é mínimo possível viável. Faça o mínimo possível. Você quer levar seu filho para Disney? Pois é, querido. Vá para sua casa e seja você. Uau, Disney. Dá para pegar essa renca de gente e levar no cinema? Não dá. Mas dá para pegar um Netflix. Botar a turma toda lá. 1 quilo de pipoca. 2 Coca-Cola.
Pastor, está caro, mas faz de 2 em 2 meses. É mínimo possível viável. Tem gente que não trabalha com o mínimo possível viável, esperando o extraordinário, ele nunca acontece. Vocês sabem que coisas pequenininhas feitas de forma recorrente é o que abrilhanta toda a história. Eu estou dando a vocês só pequenas doses de um curso que a gente montamos, para oferecer às pessoas pequenas mudanças que irão levar a sua história para outra esfera, que o assunto é muito extenso. E 7º, para mim terminar aqui, descubra prioridade, importância e supérfluo. Aprenda isso. O que é prioridade? O que é importante e o que é supérfluo? São pequenas mudanças muito expressivas. Primeiro, vamos imaginar que sua esposa te fez 2 pedidos ou 2 coisas que precisam ser realizadas. Descubra, dentro daquilo, primeiro, é supérfluo o que ela me pediu? É. Se é supérfluo, se eu não conseguir resolver, não vai fazer tanta diferença. Mas preste atenção. Quando o pedido for feito, descubra da pessoa se é supérfluo para ela, se é importante para ela e se é prioridade para ela e não para você. Eu já cheguei, por exemplo, para a minha equipe de trabalho e disse: hoje eu não vou poder ficar aqui. Eu queria que vocês fizessem isso, e amanhã eu estou de volta. Sabe o que acontecia? Naquele dia o serviço ou a tarefa que eu deixei era muito extensa. No dia seguinte, eles tinham feito o supérfluo, o importante, mas não tinha feito a priori, porque eu não disse. E quando eu não digo, eu dou para eles o direito de definir o que é supérfluo, importante ou prioridade. Eu não pude nem brigar. Depois de um tempo, eu descobri que quando minha esposa me pede algo, eu ofereço para ela os 3 níveis. Cláudio, você está indo a Caxias? Exemplo, estou. Você pode trazer para mim isso? É supérfluo? É importante ou é prioridade? Cláudio, é prioridade. Eu não posso trazer, porque eu não tenho tempo, eu vou com o tempo contado. De lá eu tenho que ir para outro lugar. Se é prioridade, eu vou mandar um portador resolver para você, mas eu não posso te dar garantia. Não, Cláudio, se não der para comprar hoje, tem que comprar amanhã. De amanhã não pode passar. O que ela me descreveu, que não é prioridade, mas é importante. Então, amanhã tem que aparecer. Ou ela me diz: Cláudio, deixa para lá, quando nós formos até lá, podemos comprar. O que ela me disse, no momento é supérfluo. O problema é que quando alguém pede alguma coisa para você, filho, para você, marido, para você, esposa, essa pessoa não define para você o grau de importância que tem para ela no momento. Se você não definiu, você deu margem para o outro descobrir, ou para o outro definir. E se ele fez o supérfluo e não fez a prioridade, a culpa não é dele, a culpa é sua. Você está entendendo? Se a pessoa não tem o hábito de dizer, tem o hábito de perguntar. Porque isso é uma pequena mudança, acabou. Eu não tenho mais problema desse tipo. Cláudio, você traz para mim, faz isso. Supérfluo, importante, prioridade. Prioridade, eu só vou dizer que trago se eu tiver condições de trazer. Porque eu posso chegar no local que ela me enviou e lá não ter. E se lá não tem, eu viro as costas e vou embora. Mas como é que eu vou virar as costas e ir embora para algo que é prioridade? Eu vou voltar para casa e vou ter problema. Muitos casais e muitas famílias, eu te dei 7 dicas. Eu tenho quase 50 de pequenas mudanças que podem mudar toda a nossa história familiar. Então,
Dê uma olhada nessas 7. Deixa eu só recapitular, tenho 2 minutinhos e oro. Vamos lá? Primeiro, mudança. Eu preciso descobrir se naquele dia a pessoa quer ser ou ter. Bom, eu também preciso descobrir como cuidar dos resíduos. Se eles são orgânicos ou não. Ok, vamos lá. Eu preciso definir o problema, se ele está em mim, nela ou em terceiros. Depois, eu preciso vencer a miopia para enxergar que eu sou o causador do problema. Depois eu descubro e vou fazer o mínimo possível viável. E por último, eu vou descobrir o que é prioridade, o que é importante e o que é para o outro, não para mim. Te deram uma tarefa, te incumbiram, não defina. Pergunte, supérfluo, importante ou prioridade? Dependendo do que for, não se meta com isso. É assim que funciona. Isso pode levar o nosso casamento, isso pode levar a nossa família para uma nova esfera. Posso ouvir um amém?